Hoje o programa Perfil conversa com o jornalista Eduardo Lobo. Edu, como gosta de ser chamado, estudou na Universidade Federal do Tocantins e já foi repórter, editor, colunista social e hoje é assessor político. Edu enfrentou vários obstáculos e hoje é um profissional realizado, que além de amar a profissão, adora viajar, conhecer novas culturas, idiomas e o fantástico mundo da culinária. Veja agora a história de Eduardo Lobo. O programa Perfil está no ar. Eduardo Lobo, seja bem-vindo ao programa Perfil. Obrigado. E para a gente começar a falar um pouquinho da sua história, da sua vida, você realmente é tocantinense, né? De Araguaína, é isso? Isso, eu nasci em Araguaína, Hospital e Maternidade do Orione, que quase todo mundo praticamente nasceu lá nesse hospital, e sou tocantinense, 100%. E como que foi, né? Porque você nasceu em Araguaína, naquela época era norte de Goiás, né? Como que era aquela época ainda, que era meio abandonado, né? Esse norte de Goiás aqui. Era bastante, praticamente. A minha infância, na verdade, foi na década de 90. Então, assim, foi pré e pós-privatização também, né? A época do governo FHC. Então, eu peguei um pouco dessa parte do orelhão de ficha, depois vim do cartão telefônico, essa transição para o real. Então, assim, unidade real de valor, o RV. E era uma região bem assim, carente mesmo de infraestrutura e de poder público mesmo, né? Então, era o começo também do estado do Tocantins, logo depois, então era bastante difícil. E a sua vinda para Palmas, né? Por que veio para Palmas? Eu sempre fui muito, como diz minha mãe, assim, ela geralmente comenta que pedra que não cria lodo, que é muito tocantinense, né? O pessoal fala muito isso aqui. Eu nunca gostei de ficar muito tempo num lugar só. E como eu queria fazer a universidade, não tinha em Araguaína, eu queria fazer direito, queria fazer aqui em Palmas. Então eu vim pensando em fazer direito. Logo depois eu mudei para jornalismo. Por que houve essa mudança? O que te tocou? Bem, eu achei que direito ia ser um pouco careta e não tinha muito a ver comigo. E todo mundo me falava, você tem cara de jornalismo, você tem mais cara de jornalismo. Então eu comecei fazendo jornalismo e me apaixonei pela profissão, pela carreira já no primeiro semestre mesmo. Formou, foi difícil de conseguir algum trabalho aqui logo em seguida? Como que foi? Não, na verdade, no segundo período, eu tinha uma professora que já viu um texto meu e ela falou assim, você tem feeling para impresso, você vai ser bom no jornal impresso. Então eu comecei já trabalhando com ela me chamou para ir fazer um projeto, e desse projeto já surgiu uma vaga na época no Ecos do Tocantins, que era o jornal impresso e tinha um site também. Foi o meu primeiro emprego, na verdade, como estagiário. Só que, na verdade, o estagiário era o repórter. Não tinha outro repórter. Trabalha do mesmo jeito. Trabalha do mesmo jeito. E comecei assim. E está até hoje nessa área que Até você hoje. É apaixonado. Sou muito apaixonado por jornalismo, gosto bastante. Você também é colunista social, né? Isso. É uma coisa engraçada. Muita gente lembra de mim, assim, do Eduardo Lobo, como colunista. Só que eu tive toda uma carreira antes como jornalista investigativo, na área de jornalismo policial, investigando questão de tráfico e matérias mesmo de cunho mais do lado social e investigando coisas que você não vê no dia a dia no jornalismo tocantinense. Me explica como que é um jornalista investigativo, né? O que vocês fazem? Bem, na verdade, não pode assim, contar. na verdade, o nome é um nome que é um pouco redundante, porque todo jornalista ele vai investigar algum tema. Mas se dá esse nome de jornalismo investigativo para aquele jornalismo mais especializado, que você vai buscando coisas que assim, estão mais escondidas, assim, praticamente. Por exemplo, um tema de corrupção, um tema sobre tráfico de drogas, por exemplo. Eu fiz muitas matérias sobre tráfico de drogas aqui em Palmas, em Araguaína e Gurupi também. Então, eu praticamente passei 6 meses visitando, passeando em quadras de esporte.
aqui em Palmas. E nesses 6 meses eu soltei uma matéria especial, que foi uma página inteira, falando sobre o tráfico. O que acontecia nas quadras de esportes que estavam abandonadas e ninguém praticamente usava. Então, à noite servia para o tráfico de drogas. Então, assim, se leva um tempo maior para fazer uma matéria. Existe muita observação nessas matérias? Bastante. Você sai fora do seu horário de trabalho. Você não fica ali naquelas 6 horas do jornalista na redação, então você passa muito tempo. Eu passei 3 anos praticamente investigando sobre uma operação de tráfico de drogas que depois a Polícia Federal estourou aqui, que foi uma das maiores do país. Então, esse jornalismo você tem que ir juntando dados e ligando uma coisa com a outra, conectando. Por exemplo, se uma apreensão de drogas em Paraíso do Tocantins. Você pega aquilo ali, então você vai investigando, você vai vendo. Uma das matérias que foi essa dos 3 anos que eu fiquei investigando foi a Operação 5 Estrelas da Polícia Federal, que foi comandada pelo Tocantins, na verdade. Iniciou-se aqui, mas se prendeu, foi uma apreensão de cocaína, que eram umas barras, que tinham 5 estrelas. Então essas 5 estrelas foi se originando, foi se buscando o que era aquilo, e investigando. Então você tem que estar com fonte na Polícia Federal, fonte na PM, você tem que passar tempo estudando e analisando aquilo até você conseguir ter um gancho e soltar uma matéria falando sobre tudo aquilo. Isso que eu ia te perguntar, você falou sobre fontes, né? Você sempre teve bastante? Muitas. Fontes seguras? Muitas, bastante. O negócio da fonte é muito engraçado, porque a pessoa, ela às vezes, ela tem uma identificação com você. A fonte, ela gosta de você ou ela tem um interesse em soltar aquilo. Você tem que filtrar e mediar tudo aquilo. Por exemplo, na época dessa operação, tinha a Mirângela, que era a superintendente da Polícia Federal aqui. Então a gente tinha um contato bem legal, interessante, e tinha essa empatia também entre fonte e repórter. Então isso também ajuda muito. Se a pessoa tem uma simpatia por você, ela vai sempre passar aquilo para você primeiro. E não é difícil ter uma simpatia por você, né, Edu? Obrigado. O programa Perfil vai para um pequeno intervalo e volta em instantes com o nosso entrevistado de hoje, o jornalista Eduardo Lobo.